Pobreza e renda no Brasil. Em nosso país, algumas das principais razões do desemprego, da economia informal e do trabalho infantil são pobreza e distribuição desigual da renda, tendo como característica marcante a concentração de riqueza nas mãos de uma pequena parcela da população, como a gente pode observar aí nesse gráfico número 1. Essa desigualdade de rendimento gera uma grande divergência entre ricos e pobres em relação ao acesso a itens básicos como alimentação, saúde, educação, vestuário, moradia, saneamento e transporte. No Brasil, um representativo contingente de pessoas vive em condições precárias, muitas vezes em situação abaixo da linha da pobreza, com cerca de 1,25 dólares ou até 2 dólares por dia. Embora esses índices estejam em declínio, em 2013 aproximadamente 5,5% da população brasileira viviam nessas condições, como a gente pode observar aí pelo gráfico número 2. A disparidade de renda na sociedade brasileira possui características regionais diferenciadas. Os indicadores de condições de vida da população das regiões Norte e Nordeste são menos favoráveis do que os registrados nas regiões Sudeste e Sul. Entre outros fatores, se deve ao menor acesso à educação e à saúde e qualidade de vida de grande parte da população, por causa dos escassos recursos financeiros das famílias. Em 2013, no Brasil, o rendimento médio familiar per capita era de R$ 936 e 26% das famílias recebiam valores abaixo desse limite. Os valores dos rendimentos nas regiões Nordeste e Sul são visivelmente desiguais, R$ 598 e R$ 1.146, respectivamente. Os fluxos migratórios no Brasil. Em 2013, de acordo com dados estatísticos levantados pelo IBGE, aproximadamente 40% dos brasileiros residiam fora dos seus municípios de origem e destes 16% não moravam na unidade da federação em que nasceram. Esses números revelam a intensidade com que os fluxos migratórios ocorrem no nosso país. Desde o período colonial, os movimentos migratórios no Brasil estão associados a fatores de ordem econômica. Quando a economia agroexportadora, açucareira no Nordeste, entrou em declínio e a exploração de ouro nas Minas Gerais teve início por volta do século XVIII, um enorme contingente de pessoas se deslocou para essa região. Mais tarde, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, a prosperidade da economia cafeira, seguida do processo de industrialização e de urbanização, deslocou o grande foco de atração populacional para o eixo Rio-São Paulo, o êxodo rural. Ao longo da segunda metade do século XX, os movimentos migratórios no país foram marcados pelo intenso êxodo rural, que levou milhões de pessoas a migrar do campo para as cidades. Para se ter uma ideia desse êxodo, basta ver os números. Em um período de 5 décadas, entre 1940 e 1990, cerca de 50 milhões de pessoas deixaram o campo e foram viver nos centros urbanos. O êxodo rural, que se intensificou a partir da década de 50, esteve diretamente associado ao rápido processo de urbanização e industrialização pelo qual o país passou, fato que atraiu muitos trabalhadores para as cidades, como podemos ver pela tabela ao lado. As migrações interregionais. De 1950 a 2000, os fluxos migratórios no território brasileiro se aceleraram ainda mais com a intensificação das migrações interregionais, ou seja, entre as diferentes regiões do país. A partir da década de 50, por exemplo, o crescimento da atividade industrial desencadeou grandes fluxos migratórios no Nordeste, para os maiores centros urbanos do Sudeste, sobretudo em direção ao estado de São Paulo. Nesse estado, a expansão das fábricas e das atividades urbanas significava uma oportunidade de trabalho
e, consequentemente, de melhores condições de vida para os imigrantes. Desde então, as migrações interregionais se tornaram ainda mais intensas, com o processo de ocupação e povoamento das áreas mais interioranas do país. A partir da década de 60 até 70, por exemplo, os fluxos migratórios do Nordeste ocorrem em direção às novas áreas agrícolas e aos garimpos abertos na Amazônia. Nessa mesma época, outras correntes migratórias no Nordeste e do Sudeste também se dirigem para o Centro-Oeste, atraídas pela construção de Brasília. Além disso, a migração de nordestinos para as demais regiões do país, especialmente no período entre 1940 e 1970, também foi desencadeada pelo fenômeno das secas que assolaram o sertão nordestino. A partir da década de 70, os fluxos migratórios dos estados do Sul, de São Paulo e Minas Gerais, também se deslocaram para o Centro-Oeste e o Norte, atraídos pela abertura de novas áreas de colonização agrícola. Uma nova dinâmica migratória. Ao longo das últimas 3 décadas, os fluxos migratórios sofreram uma profunda alteração, com o processo de desconcentração da atividade industrial e econômica e, consequentemente, diminuição das oportunidades de trabalho no Sudeste. Os fluxos migratórios para os grandes centros urbanos da região começaram a diminuir. Esse fato e o crescimento econômico das cidades interioranas do próprio Sudeste e também de outras regiões do país, que passaram a receber parte dos investimentos produtivos, até então instalados em metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro. Esses investimentos se redirecionaram para outras partes do território. No caso do Nordeste, por exemplo, embora ainda se mantenha como principal região de saída de pessoas quando comparado ao restante do país, verifica-se a ocorrência de movimentos migratórios de retorno. São fluxos de pessoas que deixam o Sudeste, atraídas principalmente pela expansão econômica ocorrida em capitais nordestinas, como Salvador, Fortaleza e Recife. Migrações pendulares. São aquelas migrações formadas pelo deslocamento diário e de volta de pessoas entre moradia e trabalho. Migrações temporárias ou sazonais. São as migrações em que o imigrante reside durante apenas um período determinado de tempo no lugar no qual se deslocou. Atividade. Responda aqui nos comentários desse vídeo. O que são migrações?